Olá, olá. Boa noite. Gente, vocês estão ouvindo? Me avisem aí nos comentários se estão conseguindo me ouvir. Boa noite. Oi, Marco. Quanto tempo? Beleza. Ótimo. Estão ouvindo. Obrigada. Obrigada pelo retorno. Então tá, gente. Boa noite. O pessoal tá entrando aí, tá chegando. A gente já vai começando a conversar. Eu resolvi fazer aí essa série de lives, né? Porque eu achei que seria interessante compilar, né, o conteúdo todo que eu venho postando, compartilhando, né? De uma maneira que seja mais acessível mesmo, para que as pessoas consigam acessar e ter as informações todas organizadas, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer isso no feed ou nos stories, as coisas ficam às vezes meio soltas, né? Então, vamos fazer isso aí, né? Hoje e amanhã, e aí semana que vem a gente também tem mais uns dias para dar continuidade, né? E então vocês divulguem, né? Para quem vocês acham que valeria a pena, né? Que seria importante, né? Acompanhar aí o conteúdo também, né? E aí a live de hoje, né, a primeira live, a gente colocou o título O Lado Negro da contracepção, né, assim, porque, na verdade, assim, é importante a gente saber, né, as coisas, a verdade sobre as coisas, assim, ao invés de sair simplesmente aderindo, né? Aderindo às coisas que as pessoas saem falando pra gente, né? Então, sem saber se realmente é bom ou se não é, né? E na questão da contracepção, é interessante a gente pensar que, assim, pelo menos na minha época, foi assim, né? Eu sou da década de 80, então quando eu estava ali na minha adolescência e tal, a gente começa a usar a pílula sempre muito cedo, né? Muitas mulheres, né, de hoje usaram pílula desde muito novinhas, né? E a coisa ainda é, né, oferecida pra gente como algo muito bom, né? Olha, não faz mal nenhum para você, não faz mal para sua saúde, só vai fazer bem, né? E a gente não questiona, né? Ninguém questiona. Eu não questionei na minha época, não tinha também nenhum tipo de nada, nenhum subsídio, não tinha base para de repente vir a questionar alguma coisa, né? Hoje a gente já tem essa possibilidade de questionar, né? A gente já tem mais acesso à informação e tal, então é importante a gente conhecer aquilo que a gente está aderindo, né? Ao invés de simplesmente sair aceitando tudo que oferecem pra gente, né? E sobre a questão da contracepção, hoje a gente vive um mundo assim que uma sociedade que aderiu totalmente à contracepção. Desde que ela surgiu, desde os primórdios, a sociedade aderiu à contracepção sem questionar absolutamente nada. Simplesmente assim, olha, é muito bom, vai desligar a fertilidade, não vou mais ter um monte de filhos, né? As famílias elas eram mais numerosas décadas atrás. E tudo isso foi vendido de uma maneira muito positiva. As pessoas compraram isso facilmente, sem questionar absolutamente nada, né? E aí, mas será que é tão bom assim, né? Então, isso também me motivou a vir aqui fazer essa série de lives, né? Pra compilar de uma maneira muito, assim, sincera, né? Essa situação da contracepção. E se a gente vai atrás né, da história da contracepção, do que motivou o surgimento da pílula anticoncepcional, a gente vê que a história toda ela é muito feia, assim, tudo que aconteceu, né, como que a contracepção se originou,
né? É tudo muito... é feio e é triste, assim, para a humanidade, né? Para nós, como mulheres, para as famílias e tudo mais, né? E então é isso, sabe? A gente tem que também questionar, ir atrás de descobrir a verdade das coisas mesmo, né? E questionar e se perguntar, não, se eu realmente vou ser conivente com isso, né? Então tá, esse é um resumo, aliás, uma introdução, né? Então, vamos começar, né? Eu até gosto de fazer sempre uma analogia, né? Por exemplo, todo mundo repudia situações assim que a gente sabe que são erradas. Então, por exemplo, um trabalho escravo, né? Se eu sei que determinado produto que eu quero comprar, ele é produzido, ele é, né, fabricado através de exploração, um trabalho escravo, por exemplo, eu vou repudiar esse ato. Eu sou totalmente contrária e eu não vou comprar aquele produto, porque eu não vou ser conivente com aquilo, certo? Então, a questão da contracepção, isso pode se aplicar, né? A adesão à contracepção, né? Quando a gente descobre todas as forças, todos os movimentos e todas as motivações tão baixas, assim, né? Que motivaram o surgimento da contracepção. Bom, vou falar sobre elas então, né? A gente... a pílula anticoncepcional surgiu na década de 60, né? Em 1960 surgiu e revolucionou de fato a sociedade. E até tem artigos científicos que falam que a pílula pode ser considerada a oitava maravilha do mundo, ou porque pela primeira vez na história da humanidade as pessoas puderam então ter o controle da sua, né, da sua fertilidade. Então, como se fosse assim, de fato, algo muito maravilhoso, né? A gente já vê um monte de distorção aí já só nesse começo, né? Porque a pílula, ela tá longe de oferecer pra gente um controle da fertilidade. Como é que você vai desligar, como é que você vai controlar uma coisa que tá desligada, né? Você não controla nada, você vai lá e suprime tudo, desliga tudo. Então, já não faz sentido, né? Mas, de fato, isso revolucionou a sociedade, né? Porque o controle de natalidade é uma coisa que sempre existiu. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas, de alguma forma, buscam meios para evitar filhos, né? Então, antes das tecnologias, né, da ciência moderna, as pessoas usavam produtos naturais, né? Produtos da natureza para... como meios mesmo, né, de evitar a concepção, né, evitar uma gravidez. Então, uma vez que o mercado então ofereceu para a população uma pílula que poderia fazer isso, que poderia desligar, né, a fertilidade, então vocês conseguem compreender o quanto que isso revolucionou. Então, ali na década de 60, foi de fato uma revolução, né? E aí, obviamente, que na mesma época a gente teve ali a revolução sexual, que veio para desvirtuar totalmente os comportamentos humanos, né? Os relacionamentos e até mesmo a concepção das pessoas sobre os relacionamentos, e sobre casamento e sobre família. E a gente pode até pensar, né, analisar que a gente até poderia ter a contracepção, mas não ter a revolução sexual. Agora, não teria como a gente ter revolução sexual sem contracepção, ou seja, a contracepção ela vem para viabilizar muitas coisas ruins na sociedade, né? Que a gente consegue ver depois os resultados disso, e eu vou falar sobre isso nas próximas lives também, né? As consequências mesmo da contracepção a longo prazo, né? Então, ali na década de 60, houve toda essa revolução. Só que o que motivou, de fato, o surgimento da contracepção não foi só ali um simples
desejo da indústria farmacêutica de repente, ajudar as pessoas a controlarem o número de filhos, né? Não, na verdade, as motivações, elas vêm de décadas e décadas, até um século antes, né? Com toda a fundamentação marxista, né? Que vem falar sobre a luta de classes, né? Então, ele vem para falar dessa situação de trabalhador que é oprimido pelo seu patrão, né? O pobre que é oprimido pelo rico. Então, essa luta de classes, né? Ela chega na questão familiar, porque aí o Engels, né? Ele fala no livro, né? Na família e a propriedade privada, lá, aquele livro que ele escreveu. Ele fala isso, né? Que se existe desigualdades na sociedade, é porque elas iniciam primeiramente na família. Porque na família nós temos uma desigualdade que é a do homem e da mulher, com papéis diferentes, enfim. Então, precisaria acabar com a desigualdade na família. Então, aí, né, transfere toda essa questão da luta de classes para a família. E aí, então, está feito, né? O plano de destruição das famílias está dado, né? Com esta motivação marxista, né? Ela vem motivada aí depois o movimento feminista também, né? E então, o feminismo, embora as pessoas digam assim, não, mas o feminismo é bom, o feminismo ele ajuda as causas das mulheres, enfim, etc, né? Se a gente for pegar ali bem as origens, as principais autoras, os principais nomes do movimento, a gente vê que não é bem assim, né? Então, eu até queria citar, né, uma feminista que é a Shulamit Firestone, que é um dos grandes nomes do movimento, né? E ela é autora de um livro muito famoso que se chama A Dialética do Sexo, né? Então, e ela fala sobre eliminação das classes sexuais. Então, para assegurar essa eliminação das classes sexuais, é preciso a revolta da classe baixa, que ela diz que são as mulheres, e a tomada do controle de reprodução. A restituição às mulheres da propriedade de seus próprios corpos, como também o controle feminino da fertilidade humana, né? Incluindo tanto as novas tecnologias como todas as instituições sociais de nutrição e também educação das crianças. Vejam só, é um plano gigante, né? Que está todo resumido aqui e que fala, né, dessa questão de controlar, né, a fertilidade. Então, o movimento feminista, ele é um forte motivador, né, da contracepção, né, e ele, na verdade, essas motivações, elas começam também bem cedo, não é nem na segunda onda, né, junto ali com a revolução sexual, é antes ainda, já na primeira onda, com a Margaret Sanger, vocês já devem ter ouvido falar muito nela, né, já não é um nome desconhecido, né, uma feminista militante mesmo, né? Então, lá na década ali por 1920, ela já atuava muito fortemente tentando ajudar mulheres a fazerem um controle de natalidade, né? Mesmo que na época isso era proibido por lei, né? Nos Estados Unidos, ela era uma enfermeira americana, né? E então, assim, lá em 1920, né, já tinha um movimento feminista muito forte militando ali pelo controle, para que se conseguisse, então, né, regularizar e tal, regulamentar um controle de natalidade, né? Então, e é interessante que essas pessoas, elas tinham motivações, assim, muito baixas, assim, né? A própria Margaret Sanger, ela acreditava que a sociedade, ela deveria ser livre de determinados tipos de pessoas. Então, ela achava, por exemplo, que, por exemplo, os pobres, as pessoas mais pobres, precisariam ter uma regulação ali da natalidade, né? Então, tinha toda uma questão, assim, né, de acordo com características genéticas da pessoa. Então,
esses movimentos se posicionavam, né, opinando se deveriam ou não deveriam se reproduzir, né? Esse tipo de pessoa, por exemplo, com determinadas síndromes, algumas coisas assim, né? Se é que vocês estão me entendendo, né? Então são motivações muito baixas, assim, que não condizem mesmo com a dignidade humana e de você imaginar que a gente pode, então, decidir, né, quem merece viver, quem não merece nascer, quem precisa fazer um controle de natalidade, né, por características genéticas ou socioeconômicas, enfim, né. Mas justamente eram essas as motivações, né, desses movimentos e tal. E a Margaret Sanger, ela, de fato, era uma forte... ela atuava muito fortemente, militava mesmo, né? Chegou até a ser presa, porque como na época o controle de natalidade não era permitido, e ela continuava fazendo, ela ajudava mulheres a fazerem a eliminação de bebês no ventre, né? Se é que vocês me entendem, porque tem certas coisas que a gente não pode falar literalmente, porque a gente acaba tendo redução aí no alcance por conta de certas coisas que a gente fala, né? Então, ela fazia isso, né? Então, são motivações muito baixas, né? Muito baixas, assim. E foi justamente a Margaret Sanger, junto com uma amiga dela, né? A McCormick. E essa amiga entrou, na verdade, com um auxílio financeiro para que elas pudessem, então, viabilizar o desenvolvimento de uma pílula, né? De algo que pudesse desligar a fertilidade, fazer um controle de fertilidade das mulheres, fazer o que a própria Firestone falava ali, né? Eliminando as diferenças ali das classes sociais e dar às mulheres, então, o controle da fertilidade humana, para que se pudesse fazer uma eliminação completa dessas diferenças sexuais, né? Condizendo com aquelas motivações marxistas lá do século XIX, que já diziam que essa desigualdade social estava na família e que isso precisaria acabar, né? Então, foi lá por 1930, por ali, né? Elas conheceram um cientista, né? Que ele se chama Gregory Pincus. Se chamava Gregory Pincus. Então a McCormick entrou com o auxílio financeiro, né, para viabilizar as pesquisas para se desenvolver, então, uma pílula, um medicamento que pudesse fazer, né, desligar a fertilidade das mulheres. E aí a gente pensa assim, né, poxa, os medicamentos, eles existem de fato para ajudar as pessoas, eles existem para tratar doenças, né, curar diversas enfermidades, né, e a gente sabe que existe cientistas, pesquisadores verdadeiramente comprometidos com essa causa, que passam anos e anos das suas vidas desenvolvendo pesquisas, né, para conseguir desenvolver novas tecnologias, novos medicamentos, para de fato ajudar as pessoas, ajudar a saúde das pessoas, né. Só que não foi esse o caso, no caso dos anticoncepcionais. Então, vocês já entenderam quais foram as motivações, né? Para que a gente chegasse nesse momento de que elas pudessem, então, encontrar um cientista que pudesse viabilizar esses estudos para se conseguir desenvolver uma pílula contraceptiva, né? Então, essas motivações, né, para o surgimento da pílula anticoncepcional, elas estavam muito longe de ser para o bem, né, das mulheres, né? Era muito mais por uma manipulação, né, social e política e ideológica, né? Tava longe de ser para o bem e para a felicidade das mulheres. E hoje, mais de 50 anos depois, a gente vê o resultado e a gente vê que de fato não era para a felicidade né, das mulheres. Então, o Gregory Pincus começou a desenvolver as pesquisas, né, com animais, testando lá os hormônios, e ele conseguiu, né, em animais, ele conseguiu obter uma supressão da fertilidade, né. E aí, lá por 1950, por ali,
ele se juntou com outro médico, né, ginecologista, que se chamava John Hocke, né, especialista em fertilidade, né, para continuar o desenvolvimento da pílula anticoncepcional. Então, hoje a gente sabe que a pílula anticoncepcional chamada de combinada, que é a mais utilizada hoje, né, pela maioria das mulheres, ela é combinada porque ela tem a combinação de 2 hormônios, né, um progestágeno e o estrogênio. Porque são os 2 hormônios que imitam os hormônios sexuais produzidos no corpo da mulher naturalmente, o estrogênio e a progesterona. Então, na época, ele estava tentando fazer lá a pílula com progestágeno e tal, ele conseguiu a supressão, enfim. E aí aconteceu acidentalmente uma mistura desse progestágeno com um estrógeno, um componente estrógeno, e eles viram que o resultado era bom, assim, suprimia ainda mais a ovulação. E assim que se deu a primeira formulação de anticoncepcional. Mas para provar, né, e produzir em larga escala e colocar isso para a população, eles precisariam fazer um teste clínico. Ou seja, eles precisariam testar nas pessoas. Eles precisariam fazer esses testes. Bom, até hoje a gente tem todo um protocolo dentro da indústria farmacêutica para os testes, né? Primeiro na pré-clínica, né, com animais, enfim, e aí depois na clínica com pessoas. E tem toda uma questão ética muito rigorosa para que se possam fazer esses testes clínicos, né? Só que na época não foi isso que aconteceu, não teve nada de muito rigoroso nesses testes clínicos. O que eles fizeram? Eles foram para Porto Rico, né? Que é um país que a gente sabe que é um país mais pobre, né? E eles recrutaram muitas mulheres e começaram a dar as pílulas, né? A distribuir as pílulas para essas mulheres, falando para elas que era uma pílula muito boa, né? Que iria ajudar elas a evitarem os filhos que elas não poderiam sustentar, que elas não poderiam criar, enfim, né, já rotulando ali, né, de cara que elas não poderiam ter mais filhos, enfim, mas os relatos sugerem que essas mulheres, elas não foram devidamente orientadas de que elas estavam participando de um teste clínico, né, e isso é muito grave, né, é um desrespeito, não condiz com a dignidade humana, né? Como assim, né? Você pega lá os animais de laboratório e testa os animais, e com o ser humano você vai fazer como, né? Então, por isso que tem toda uma questão ética hoje em dia, né? Que é muito rigorosa. E é justamente nessa questão de... nesse âmbito ético que a própria Planned Parenthood se posicionou. O que é a Planned Parenthood? É a principal clínica de eliminação de bebês no ventre do mundo, né? E a Margaret Sanger, ela né, uma das fundadoras, a principal fundadora dessa organização, né, tão grandiosa. E hoje, então, essa clínica, ela se posicionou, porque, de fato, esses testes clínicos realizados lá em Porto Rico foram algo muito polêmico, né? Que até hoje a gente tem relatos de, inclusive, pessoas que participaram desses testes, né? E falaram, né? Então, houve casos de efeitos colaterais, né, mais graves, e também tem relatos de óbitos, alguns óbitos, né, 3 óbitos. Né? Então a clínica se posicionou da seguinte forma, né? Ela disse que naquela época as questões éticas, né, para se fazer testes com pessoas, com seres humanos, elas não eram como são hoje, elas não eram tão rígidas, né? Elas não eram tão rigorosas como são hoje, né? Então, é por isso que naquela época não tinha toda uma questão de documentação mesmo, assinar documentos de que você está de acordo, que você concorda, que você aceita, que você assume a responsabilidade de que aquilo é um teste e tudo mais, né?
Então, eles alegam dessa forma, né? Que porque antigamente não tinha esse controle e tudo mais. Então, de fato, não explica nada, né? Não explica e não justifica o que foi feito, né? Então, assim, esse é um ponto, por isso que eu coloquei o lado negro, né? Porque é um ponto muito obscuro e feio, horrível da história da contracepção, da história da ciência médica, né? E aí, enfim, após o teste clínico, né, realizado em Porto Rico, se deu a aprovação, né, desse medicamento lá na década de 60, né? E o nome do primeiro anticoncepcional era então Enovide. E aí, o que acontece? Naquela época, o controle de natalidade ainda era proibido nos Estados Unidos. Só que aí, como eles fizeram esse medicamento, né? Fizeram todas as pesquisas e os testes com a finalidade de obter um medicamento contraceptivo. Mas como não era permitido, como o controle de natalidade não era permitido, esse medicamento ele foi aprovado. Na bula constava que a sua finalidade era para tratamento de transtornos menstruais. Ele não foi aprovado como um anticoncepcional. O primeiro anticoncepcional não foi aprovado como anticoncepcional. Ele foi aprovado através de uma mentira, né? Que dizia então que na bula, né? Que dizia que ele era que ele serviria, né, para transtornos menstruais e que teria um efeito colateral, que era a supressão da fertilidade. Então, assim, as pessoas começaram a procurar o medicamento por causa do efeito colateral dele, que era a supressão da fertilidade. Então, o anticoncepcional ele foi aprovado através de uma mentira, né? E anos depois, poucos anos depois ali, acho que foi em 1963, se eu não me engano. Então, houve, né, a regulamentação da questão do controle de natalidade, e então esses medicamentos começaram a ser aprovados, né, para uso por conta do seu efeito contraceptivo, né? Bom, isso não diminuiu os efeitos colaterais, porque essas primeiras pílulas desenvolvidas, elas tinham uma quantidade muito alta de hormônios, né? Então, elas causavam muitos efeitos colaterais, né? E aí, eles começaram, então, a desenvolver outras formulações, diminuindo as doses, né, dos hormônios, né, e tudo mais, que resolveu alguns problemas, mas criou outros, né? Então, a gente tem uma redução nas doses e aí a gente tem uma diminuição de alguns efeitos colaterais, mas por outro lado, a gente tem outros problemas, né? Hoje a gente tem aí as pílulas mais novas, são as que têm maior potencial de causar problemas como trombose, por exemplo, e a própria ocorrência de eliminação de bebezinhos, né? De embriõezinhos ali no seu estágio mais inicial de desenvolvimento, né? Vocês estão me entendendo. E aí até o Marlon tá falando ali, né? Que essa história do Enovide mostra como eles não têm qualquer compromisso com a verdade, com a ética. Então é isso que eu falo, assim, né? Não foi algo que se buscou fazer para um bem da sociedade, para um bem da humanidade. Não foi, né? Foi com motivações muito baixas, né? De destruir os valores familiares, de acabar com imagem, né? De homem e mulher, de pai e mãe, o papel do homem e da mulher na sociedade, né? E com todas essas motivações depois feministas e tudo mais, né? E aí, como tem um movimento feminista que trabalhou fortemente para conseguir a pílula anticoncepcional e a legalização também da eliminação de bebês, né? Então, todo esse movimento, né, tudo isso que estava acontecendo, se encontrou, né, com o movimento de controle populacional, né, que envolvia aí, até hoje envolve diversas fundações, né, de bilionários que investem fortemente nessas pautas extremas, né, e radicais, né, enfim, de controle de natalidade, de eliminação de bebês e tudo mais.
né? Então, tem essas 3 principais forças que motivaram o surgimento do anticoncepcional, né? A questão da teoria marxista, né? O movimento feminista e o movimento de controle populacional. Enfim, conseguiram a tão sonhada pílula deles. Na década de 60, a pílula estava no mercado e todo mundo começou a usar a pílula. A partir de então, obviamente, né, o número de nascimentos começou a reduzir, né? E só que aí, o que acontece? A gente sabe, né? A mulher, ela tá ali, ela toma uma pílula, ela desliga a fertilidade, ela desliga a fertilidade dela e tudo mais. Só que quando ela resolve ter um filho, então, ela vai fazer o quê? Ela vai parar com o contraceptivo, vai parar de usar, né, a pílula anticoncepcional para engravidar, né? Então, todo esse movimento de controle populacional, na década de 50, essas organizações, esses pesquisadores e tal, eles se reuniram e fizeram um conselho chamado Conselho Populacional. Ele aconteceu em 1952, né? E nessa reunião, um pesquisador chamado Kingsley Davis, ele chegou e falou assim: vocês estão muito enganados se vocês acham que vocês vão conseguir controlar a natalidade só com uma pílula. Então, o que ele disse? Vocês precisam mudar a cabeça das pessoas, né? Isso foi lá em 1950. Então, veio junto ali tudo, né? Veio a revolução sexual, veio a pílula, veio tudo. E veio também o movimento feminista mudando a cabeça das mulheres também, né? Então, fazendo elas mudarem o seu papel na sociedade mesmo, né? Incentivando a mulher para buscar uma carreira de sucesso, para buscar a igualdade, então desligando a sua fertilidade, porque para ser igual ao homem. Então, se o homem não engravida e não tem filho, a mulher também não precisa engravidar e ter filho. Se o homem tem uma carreira de sucesso, então a mulher também vai ter uma carreira de sucesso. E então vai tirando da mulher a maternidade, né? E a gente sabe que a mulher e o homem são diferentes, né? E não é discurso, é biologia, enfim, né? Tem toda a questão psicológica que é diferente, aspectos físicos, psicológicos, né? Emocionais, são seres diferentes, né? Distintos, e não é uma pílula anticoncepcional que vai fazer isso acabar, né? Não vai fazer isso acabar, essas diferenças entre homem e mulher, né? Mas vocês conseguem compreender o quanto que isso mudou o papel da mulher, a concepção da mulher sobre a vida, né? O sentido da vida. Hoje mesmo, o que acontece, né? A gente tem uma dinâmica na sociedade que é totalmente diferente de algumas décadas atrás, né? E a gente tem sempre... acredito que muitos aqui possam compartilhar disso, né? De que tem todo um incentivo, né? A mercado de trabalho, a carreira de sucesso. Se de repente uma mulher opta por não seguir uma carreira, ela já é questionada, né? Ou se as mulheres que já têm mais filhos, né? Um número maior de filhos, elas também são questionadas. Por quê? Porque mudou o papel da mulher na sociedade. Então, a mulher, ela tem que ser igual ao homem. Ela tem que sair de casa, ela tem que trabalhar, ela tem que ter poucos filhos ou nenhum. E aí, o que acontece? Acontece que as mulheres, elas sofrem com isso. Elas passam por um dilema muito sério na vida delas. Que é o seguinte: elas conseguem conquistar tudo isso. Elas conseguem a carreira, elas conseguem os estudos, a carreira de sucesso, status, dinheiro e tudo mais. Só que elas têm dentro delas mesmas a sua natureza feminina, que mais cedo ou mais tarde vai desejar a maternidade, vai desejar uma família, um marido e os seus filhos, né? Só que ela sofre por quê? Porque ela fica dividida entre ter filhos e a sua carreira. Ela fica dividida, ela fica com medo de que a maternidade prejudique a sua carreira. Ou seja, isso que acontece, esse dilema que muitas mulheres sofrem, né, e sofrem de verdade mesmo, era tudo o que eles queriam
né, o que eles falavam naquela reunião lá em 1952, né, quando o Kingsley Davis falou que precisava mudar a mentalidade das pessoas, mais especificamente das mulheres, então, né? Então mudou. Hoje a gente tem instalada, né, uma mentalidade totalmente diferente, né, totalmente antivida mesmo. Então, mesmo que a mulher queira ter um filho, ela sofre e ela adia, né? Ela vai deixando para depois, para depois, para depois. Por quê? Porque ela não quer prejudicar a carreira dela, ela não quer mudar a rotina dela, né? E muitas vezes chega um momento em que ela adia tanto que às vezes é até tarde demais. E aí ela já não consegue nem mais ter os filhos, né? Então, assim, hoje a gente vive até um momento, né, que até que essa mentalidade, ela é mais forte, ela é mais importante do que a própria pílula, até porque hoje as pessoas já estão acordando para os malefícios da pílula, para os efeitos colaterais da pílula, né, dos métodos contraceptivos em geral. Então é mais forte mesmo a mentalidade, porque tem essa mudança, né, na sociedade, na estrutura, no papel da mulher mesmo, né, deturpando mesmo a questão da natureza mesmo dela, né, incentivando ela a querer se igualar ao homem, né. Então, isso interfere, né, interfere na vida da mulher, interfere nos seus relacionamentos, né, e traz muitos sofrimentos, porque são incontáveis as mulheres que passam por esses dilemas, né, que sentem dúvida mesmo, né, que ficam em dúvida se deixam, se de repente deixam a carreira ou se vão se abrir a ter um filho e tentar conciliar com a carreira, ou o filho nasce e aí ela sofre porque precisa deixar na creche e voltar a trabalhar, sendo que ela gostaria de ficar com o filho. Muitas vezes ela não pode. Hoje a realidade de muitas mulheres é não poder ficar com os filhos. Por quê? Porque precisam trabalhar. A sociedade toda se reorganizou com a mulher no mercado de trabalho. Então, em muitas famílias, a realidade de muitas famílias é a de que precisa de 2 salários mesmo, dos 2 salários, das 2 pessoas trabalhando, o homem e a mulher, para poder conseguir pagar as contas. Porque teve toda uma reorganização ali da sociedade também, né? Mudando de fato toda essa mentalidade. As pessoas acham mais normal trilhar a carreira de sucesso, conquistar muitas coisas, muitos bens, né? E deixando os filhos de lado, deixando os filhos para depois. Ou seja, se perdeu a visão correta e adequada do valor dos filhos mesmo. O valor dos filhos para a sociedade, o valor dos filhos para nós mesmas, né? E o valor dos filhos de uma maneira geral. Dentro do casamento, qual que é o valor deles e para a sociedade também, né? Então, sempre tá lá em último plano, né? Na maioria dos casos. Então, a gente vê que, de fato, essa mentalidade ela foi instalada com sucesso junto com o advento da pílula anticoncepcional. E aí, uma prova disso é que a gente vê uma redução né, constante, né, dos números de nascimento mesmo. Então, aqui no Brasil, a gente já tem a taxa de reposição que falam, o número de nascimentos abaixo da taxa de reposição, né? Ou seja, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? Os casais não chegam a ter, nas estatísticas, não chegam a ter 2 filhos, né? Que seria um número que, para fazer ficar igual, pelo menos, né? Então, nem isso, né? Já está abaixo da taxa de reposição. E na Europa isso é ainda pior, é ainda mais forte, porque lá as pessoas têm ainda menos filhos, né? E aí a gente não sabe, né, as consequências tão graves que isso pode ter aí para, enfim, socialmente, né, e tudo mais. Mas o fato é esse, né? É que a questão é essa, assim, são as motivações mesmo para o surgimento da contracepção, para o surgimento de toda essa ideia
de controle de natalidade que ele não tem um fim em si mesmo. A pílula anticoncepcional, o controle de natalidade, ele não tem um fim em si mesmo, né? Ele tem motivações políticas, ideológicas e, né, de tentar controlar quem pode nascer, quem não pode, quem merece, quem não merece, quem é digno ou quem não é digno, né? Então são motivações muito baixas, não são para o nosso bem. Vocês conseguem compreender isso? E aí a gente tem que se perguntar: eu vou ser conivente com esse tipo de coisa? Eu vou ser conivente com essa história tão obscura, tão feia mesmo, né? Que tá longe de ser para o nosso bem, né? Idealização de uma pílula tá longe de ser para o nosso bem. E aí as pessoas podem até dizer: ah, mas a pílula serve para tratar problemas de saúde. Também não é bem assim. Hoje a gente já vê que a pílula não trata a maioria dos problemas de saúde da mulher. Que existem muitas outras formas de tratamento que são ainda melhores e que não vão expor as mulheres aos efeitos colaterais das pílulas, né? Até vamos falar sobre isso na live de amanhã. Amanhã eu vou falar sobre os males físicos e psicológicos do uso dos contraceptivos, né? Então, será que compensa se submeter a estes riscos, a estes efeitos colaterais, para supostamente tratar alguma coisa, sendo que na verdade ela não trata, ela só alivia os sintomas, né? E então vale a pena a gente pensar nisso, assim, e se conscientizar que de fato isso tudo está longe de ser para o nosso bem, né? E as estatísticas estão mostrando isso, a história está mostrando isso, né? As famílias desestruturadas, o número de divórcio aumentando, o número de crianças nascidas em relacionamentos extramatrimoniais, pessoas, né, com depressão, com ansiedade. Aqui, né, vocês comentando sobre isso, né? Nunca vimos tantas mulheres depressivas e ansiosas. Será que conseguiram tanto empoderamento, né? Não alcançam um amor verdadeiro, acreditam que ser vulgar lhe traz liberdade. A questão da ansiedade e da depressão eu vou falar amanhã também, né? Mas tem uma forte correlação do uso de contraceptivos com o desenvolvimento, né, de depressão, por exemplo, né? E essa questão de empoderamento também é interessante. Eu não gosto dessa palavra, eu acho essa palavra horrível e eu acho que ela tá longe de exemplificar algo relacionado às mulheres, né? Se a gente for pensar como que era a vida das mulheres de gerações anteriores à nossa, de mulheres que não tinham as tecnologias que a gente tem hoje, de mulheres que não tinham uma máquina de lavar roupa, que não tinham um micro-ondas, que não tinham um mercado teleentrega, sabe? Essas mulheres tinham que ir lavar a roupa no rio, elas tinham que plantar a própria comida, elas tinham que matar uma galinha pro almoço, entendeu? Então, assim, se querem dizer quem é mulher forte, quem que não é, eu fico com essas pessoas, com a minha avó, por exemplo, né? Que eram mulheres verdadeiramente fortes. Então, hoje, as mulheres, nós mulheres, eu me incluo, tá? Porque eu sou dessa geração. Nós somos tão acostumadas com todas essas facilidades que qualquer coisinha causa um sofrimento para nós, né? Tira do nosso conforto, né? Tira da nossa zona de conforto e tal. Então, assim, ao meu ver, isso tá longe de ser fortaleza, né? Tá longe de ser empoderamento, né? O Marlon tá falando aqui, mesmo sem a aprovação da eliminação de vidas humanas no ventre, a mentalidade contraceptiva no Brasil já foi capaz de pôr em prática os sonhos dos ideólogos por trás do advento da pílula, né? E aí, vocês têm mais alguma pergunta, gente? Sim, na Europa, não só na Europa, acho que na Austrália também tá tendo programas, né, governamentais para incentivarem as pessoas a terem mais filhos, porque as taxas de natalidade são baixíssimas e isso causa um impacto econômico também, né? Precisa de gente trabalhando, gente nova trabalhando, porque se a população fica muito velha, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai pagar imposto, né?
Então é um caso, é uma questão séria mesmo, né? Vou dar mais uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Pessoal falando, né, que já teve essa mentalidade, né? Então, de fato, assim, a nossa geração, eu acho até que os nossos pais, né? O pessoal que nasceu ali na década de 60, 50, né? Foram os que de fato sofreram essa influência, claro, passaram para nós, né? Então, nós somos também filhos, né, dessa geração. E eu acho que agora a gente está acordando. As pessoas estão acordando e, claro que tudo começa com a questão dos efeitos colaterais, né? Dos problemas de saúde mesmo. E aí as pessoas